Agora o Alexandre de Moraes, para prender o Bolsonaro, ele inventou o crime de tentativa, de ato preparatório de tentativa de crime, alguma coisa mais ou menos assim. Agora, essa notícia que eu vi hoje na Bela Megali do jornal O Globo, isso me deixou muito preocupado, porque agora os juízes estão falando fora dos autos em sigilo. Eles estão falando fora dos autos em sigilo e já prejulgaram o Bolsonaro. Olha esta notícia do jornal o Globo. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a soltura de Felipe, com muito boa vontade, né? De Felipe Martins e Silvanei Vasquez, que continuam presos, né? Guardadas as devidas proporções, dois aliados de Jair Bolsonaro, não foi vista entre os outros ministros da corte como um gesto de abrandamento em direção ao ex-presidente, inclusive em relação à sua possível prisão. Segundo as informações do jornal O Globo, os magistrados, ou seja, os ministros do STF, avaliam para o jornal O Globo, ou seja, para a imprensa, que a revogação das prisões se deve ao fato de as detenções que ocorriam em caráter preventivo ou preservativo, né, do fator externo, é preventivo, né, é o caráter preservativo do fator externo para dar uma disfarçada no fator externo. Não terem mais, como se hoje em dia tivessem tido, necessidade ou fundamento. Ou seja, o ato de Moraes não deve ser interpretado como um gesto a Bolsonaro, e assim a corte, em sigilo, já se manifesta ao jornal O Globo. São 11 ministros. Quantos o Globo ouviu, será? Agora, isso é um descaramento, o descumprimento das funções do magistrado. O magistrado não pode fazer isso. Mas nada acontece, certo, Schmock? Não só isso, eu já, inclusive, tinha colocado alguns meses atrás uma das charges também aqui no Oeste, que colocava, assim, pisar em ovos, não falar demais também, aquela coisa. E eu tinha colocado eu tinha feito um desenho pisar em ovos. Pisar em ovos. Literalmente pisar em ovos, porque estamos falando da delicadeza do assunto. Da delicadeza do assunto, sobre a delicadeza da pessoa. A casca é muito fina e a pessoa se assemelha a tal. Então aí eu fiz um desenho, eu lembro direitinho que era assim, ele vestido com aquela roupa de Napoleão e em cima da urna eletrônica pisando o pé e escrito La démocratie c'est moi. Ou seja, qualquer coisa que me atinja, qualquer coisa que falam sobre mim estão atacando diretamente a própria democracia. Então, automaticamente, a gente consegue respingar esse assunto tudo bem? Esse assunto da democracia sou eu, o juiz, ele é o único. Ou seja, inclusive na Itália, quando ele foi agredido, ele disse que a democracia está sendo agredida. Isso respinga no que está acontecendo hoje. Ele faz a pseudo-soltura, todo mundo olha como se fosse, olha, a democracia está sendo salva, porque, afinal de contas, o juiz, ele liberou quem estava preso, o Felipe Martins e tudo mais. E agora a gente pode ver as pessoas veem com bons olhos, olha que gesto favorável. Mas a gente sabe muito bem que no final de contas tá todo mundo meio que parece que com o rabo preso, tá com medo de falar, tá com medo de se expor, e aí a gente continua nesse lenga-lenga, a gente fica rodando, de verdade a gente fica em círculos, que foi aquilo que eu falei antes. Parece que a gente não tem mais nada para fazer, que o Supremo não tem mais nada, nenhum assunto importante para que seja levado em consideração aqui no Brasil. É verdade, porque você veja, democracia do grego demo, povo, kratos, poder do povo. Mas o Alexandre de Moraes, ele inaugurou uma modalidade nova, ele só ficou com o sufixo grego, né, que é o kratos, que faz o cracia, que é o poder. Aí ele substitui o demo do grego, o prefixo do grego, pelo prefixo latino, né, que é demon. Democracia, que é o governo dos satanás do Lucifer.
né, Gigi? Do Lucifer. Por falar em Lucifer, você sabe que quem faz isso também usa essa mesma tática da semântica de se colocar naquele poder como a personificação é o Lula, né? O Lula fala, eu sou o povo. Eu sou vocês sou eu. Exatamente. Com essa exatidão do singular plural. Eu sou você, vocês sou eu. E aí, quando ele faz isso, o que ele quer dizer que quem critica o governo Lula critica o povo, ou seja, essas pessoas que são opositoras ao petismo, na verdade são opositoras ao povo. Então é sempre essa guerra semântica, ou seja, essa guerra de palavras para realmente assim mascarar a realidade dos fatos. A gente está falando de um juiz da Suprema Corte do país que dá entrevista a um jornal que descaradamente tem um viés político e tem um histórico político nesse país e fica por isso mesmo. Não acontece absolutamente nada. A gente já perdeu, infelizmente, a sensibilidade ao choque dessa notícia, porque como todos os dias nós falamos do Alexandre de Moraes, é como se realmente assim fizesse parte do cotidiano. A normalidade da coisa vai embora. E isso é muito, muito sério e muito grave. E aí, eu quero só falar mais uma coisa em relação a essas multas, né? Ele colocou 30 milhões para Fátima Tubarão, se eu não me engano. E aí ele coloca essas multas absurdas, né? E aí não solta essas pessoas continuam presas em suas casas. E aí agora ele fala que simplesmente não tem mais necessidade. A Fátima Tubarão, ela foi condenada, né? Isso. Tubarão, ela... E a senhorinha que, meu Deus do céu, representa um grande risco ao Alexandre de Moraes. E aí ele fala que agora não tem mais necessidade ou fundamento. A primeira pergunta é que dia que teve a necessidade, que dia que teve o fundamento e se por um acaso, assumindo a premissa dele que não tem mais, naquele momento, qual que era a necessidade ou fundamento? Prender a oposição? Prender as pessoas que estavam legitimamente incomodadas com um corrupto voltando ao poder? É isso? Ou pessoas que estavam legitimamente querendo mais transparência no processo eleitoral? Não é uma democracia? Por que eu não posso ter mais transparência dentro de uma democracia? Isso não faz o menor sentido para mim. Então, assim, que dia que não houve essa necessidade? E quando ele fala isso, atesta primeiro que essas prisões, ela tem mesmo aquele teor de crueldade, então eu te prendo quando eu quiser, eu te solto quando eu quiser e eu justifico qualquer coisa, ainda que seja um injustificável, e sempre mantenho aquele clima de pânico, né? Porque como essas pessoas não foram verdadeiramente soltas, e aí, mais uma vez, se fala na prisão do Bolsonaro, qual que é a mensagem que eu passo para todo mundo? Que se você quiser manifestar a sua opinião, ainda que seja legítimo dentro de uma democracia, você ter o direito à manifestação de opinião política, você não pode, porque você pode ficar preso dentro da sua casa, ou num presídio, ou a pessoa que representa a liderança disso tudo pode ser presa. E essa notícia ela é importante, Luiz Arthur Nogueira, porque vale lembrar que, ao que tudo indica, a Polícia Federal vai oferecer o relatório pedindo a denúncia do Jair Bolsonaro no caso dos crimes contra o atentado mediante violência ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito e também a abolição ao governo legitimamente eleito, né? Se bem que não mostraram as atas, agora eu já não sei de mais nada, porque as atas são muito importantes, nós sabemos. Queremos as atas. Não é atá, queremos as atas. Mas, você veja, quando vem a véspera do Bolsonaro ser denunciado, porque ele tinha lá, porque o Moraes ele é muito criativo, muito criativo. Ele inventou que no Brasil só o crime se pune ou a tentativa do crime, ou seja, a pessoa começou a cometer o crime, mas por algum motivo não conseguiu consumar. Né? Ela foi matar, caiu o revólver, é uma tentativa. Né? Mas ela começou a cometer o crime. Tanto que o nosso Código Penal, ele decidiu que os atos preparatórios não se punem. Se eu tenho uma folhinha aqui escrevendo, amanhã vou acordar, vou perseguir fulana de a dita três teta, vou perseguir com um barbante, vou matá-la enforcada de garrote. Já viram filme de máfia? Né? Aí se acharem o papelzinho, fala, vamos prender aqui, ó, o ato preparatório. Não se pune no Brasil. Agora o Alexandre de Moraes, para prender o Bolsonaro, ele inventou o crime de tentativa
de ato preparatório de tentativa de crime, alguma coisa mais ou menos assim. E aí os ministros já falaram em sigilo para o Globo, portanto agora ninguém vai ser dado como suspeito, mas o Globo dá a entender que a corte inteira fala com ela e já deu com a língua nos dentes qual vai ser o destino do Bolsonaro. Ô Pavinato, sabe o que eu fico pensando? O que os demais ministros do Supremo, no íntimo, o que eles acham do governo Alexandre de Moraes? Porque é um governo, né? Ele está governando. Assim, eu fico imaginando, num cafezinho ali entre o ministro Barroso e o ministro Zanin, será que eles falam assim, o Alexandre de Moraes está certo? Tá fazendo bobagem. Nossa, que absurdo o que ele fez. Porque assim, eu teria muita curiosidade de fato de saber qual é a opinião dos 10 demais ministros do Supremo sobre o governo Alexandre de Moraes. Então, eles acham normal? O correto não é eles terem opinião. Quem tem que ter essa opinião é o Senado. Mas aí você está esperando demais. O correto é isso. Entendeu? Isso que é o correto. Mas alguém tem que barrar esse governo monocrático? Não é possível isso. Quem vai barrar? O Pacheco? Aliás, onde está o Pacheco? Eu acho que ele está curtindo algum momento de lazer, pensando na sua eleição para governador de Minas, porque senador ele não vai ser eleito para mais nada, muito menos governador, mas ele deve estar pensando agora qual será o destino dele. Para ser diretor sindical da Casa do Pão de Queijo. Ele não consegue porque ele está poucas pessoas no Brasil estão tão desmoralizadas quanto o Pacheco. Ele demonstrou, apesar de, eu lembro que a Dani estava ontem aqui, ela falou uma vez sobre um manual para ser presidente da Câmara e do Senado. São algumas funções que o indivíduo tem que exercer, mas todas elas têm que resultar no seguinte: não muda nada do que está acontecendo lá dentro e preserva o establishment da maneira como ele sempre foi. É assim que você vira presidente da Câmara e vira presidente do Senado. Então, ele cumpriu o papel dele em ser alguém que não vai mudar nada. É isso que o Pacheco faz, mas ele não vai fazer. É interessante que, poxa, quando vocês falaram, e eu vou pegar, Luiz, vou pegar a tua pergunta, cara. O que acham os ministros do governo do Alexandre de Moraes? Sem fazer crítica a ninguém, mas eu lembro que a primeira coisa que me vinha à cabeça para indicar um ministro para o Supremo é que ele fosse absolutamente, terrivelmente constitucional e absolutamente contrário ao judicialismo, ao ativismo judicial e à judicialização da política. Era isso que ele deveria ser. Por qual razão? Porque a forma como está composta o Supremo, todos os poderes são dados pelo... bosta, né? Mas é que está o detalhe, por exemplo, isso que eles são, é tudo estruturado para que eles só tenham uma coisa para fazer: pensar corporativamente, porque eles estão... Cadê a tua charge lá? A mão de sangue. Todos, de alguma maneira, têm ou sangue, ou tem sujeira, ou tem qualquer coisa, mesmo que seja por não ter tido coragem para fazer nada. Ora, fazer nada é muito melhor disso. Não, deixemos como está. Vamos frear o Alexandre de Moraes. É curioso, isso é assustador, cara, quando você vê a forma como está composta e os poderes são dados ao Supremo Tribunal Federal, aquela falha que eu dizia que eu era garoto, dizia, isso aqui é uma porcaria, isso aqui vai dar errado. E você me trouxe uma alegria que poucas vezes eu tive, disse, Roberto Campos também achava, o Edelfim Neto também achava. Uma porcaria o que estava sendo produzido de sistema. Raimundo Faoro também achava isso. É verdade. Mas quando a gente olha... Foram grandes críticos da Constituição de 88. Mas, Pavinato, quando a gente olha os defeitos estruturais da maneira da engenharia institucional que produziu o Supremo Tribunal Federal e a relação dos poderes é tão grave, que só faltava uma coisa aparecer no Supremo Tribunal Federal para gerar esse... como é que é? L'État soi. Como é que é? La democracia c'est moi. Era o que bastava. Moraes-cracia. Precisava apenas de uma coisa: um cara que assumisse o papel, sem nenhuma gozação, né, da minha parte, de macho alfa. Porque lá eles ficavam tentando buscar equilíbrio entre eles. Aí surgiu um cara que dizia, eu vou chutar o pau da barraca, quem vai mandar nessa jossa aqui sou eu. Chutar. Quem vai mandar nessa jossa aqui sou eu. E os demais ficaram na seguinte circunstância: bom, ele está fazendo tudo errado, é o que me parece. Mas o errado dele não afeta o nosso poder. Então vamos nos calar, por isso que todos têm a mão suja.